Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Eu estou passando aonde quero falar aqui um pouco de salvação. Aliás, eu queria que você redobrasse sua atenção a esta mensagem, porque muitas pessoas, nos dias que vivemos, acredite você, o fato de estar na graça, o diabo, ele consegue enganar muitas pessoas. Elas pensam assim: eu estou na graça e já estou salvo. De fato, na graça, Jesus não quer perder ninguém. Salvação é para todos, independente do credo religioso, desde que a pessoa queira. Ele não obriga, ele nos dá escolha. O que é escolha? Livre-arbítrio. Que alguém escolher, mesmo que seja errado, Jesus vai respeitar. Aliás, eu quero falar disso aqui, queria que você prestasse bem atenção nesta mensagem. No Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 22, diz assim: Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro o sinal, dizendo-lhes: pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, o pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretende fazer, faze-o depressa. Veja que Judas está debaixo do braço de Jesus Cristo. Jesus não queria perder Judas. Jesus até o último momento se empenhou para salvar Judas, porque poderia ser diferente. Não era preciso Judas trair. Alguém vai dizer assim: não, tinha que se cumprir. E eu vou lhe dizer que não. Poderia ter sido. Como que o Senhor prova que não? Se você for no Evangelho de Mateus, que no Evangelho de Mateus, a partir do 26, 48, Mateus 26, 48, olha o que vai dizer: ora, o traidor lhe tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Versículo 50 do capítulo 26 do Evangelho de Mateus, Novo Testamento, estamos na graça. Jesus, porém, lhes disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se ele, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Veja, quando Judas chegou, beijou Jesus e entregou, Jesus olhou para Judas e disse assim: amigo, é para isso que vieste? Como se dissesse: não precisava ser assim. Como se dissesse: o que você está fazendo com você mesmo. Por isso que aqui em João 13, no versículo 26, Jesus deu o pão e o cálice para Judas na última ceia, porque a ceia é o perdão, para que Judas se arrependesse e não agisse conforme a malignidade que o diabo havia colocado no coração de Judas. Não era para ser desse jeito. Jesus mostra lá em Mateus 26, 48, 49, no versículo 50 do Evangelho de Mateus. Só que Judas aceitou o mau desígnio que o diabo colocou no coração dele. Mas poderia ter sido diferente. Só que Jesus respeitou a escolha de Judas. Só que mesmo Judas errando, Jesus ainda se empenhou para salvar. Podia. Mas quem manda no nosso livre-arbítrio somos nós. Jesus deixou porque Judas quis. Jesus não vai interferir no livre-arbítrio de ninguém. Se alguém fizer a escolha certa, vai ser salvo. Se alguém errar, vai perder a salvação. Simples assim. Ninguém pense que o fato de estar na graça, só por estar na graça, vai ser salvo. O apóstolo Pedro, certa vez, ele disse: se o justo é salvo com dificuldade, onde vai parar o ímpio? Sim, o pecador. O apóstolo Pedro é quem disse isso. O apóstolo Pedro está lá em 1 Pedro, 1 Pedro 4,18. 1 Pedro 4,18, ele disse: se o justo é salvo com dificuldade, onde vai parar o ímpio? Sim, o pecador. Veja, ele está falando do obediente e do desobediente. Obediente é salvação, desobediência é perdição. Então ninguém se engana ou se equivoca ou deixa o diabo enganar só pelo fato de estar na graça. É verdade, Jesus não quer perder ninguém. Jesus quer salvar o drogado, o alcoólatra. Jesus quer salvar o crente, o católico, o homossexual, o ladrão, o estrupador, desde que a pessoa queira. Mas se a pessoa não quiser, o mesmo Jesus no Novo Testamento disse assim certa vez:
Quem comigo não ajunta, espalha. Quer, não quer, não quer. Jesus queria salvar, não queria que Judas se perdesse, porque não era para ser daquele jeito. Só que Judas escolheu fazer daquele jeito, então Jesus deixou. Se você for em Lucas 23, 39, você vai ver que houve um dos ladrões, também no Novo Testamento, que Jesus queria salvar, mas ele escolheu a perdição. Escolheu perder a salvação. Lucas 23, 39. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo. Nós também. Era dois. Só um foi salvo, o outro não. Também no Novo Testamento, Jesus não salvou, porque um deles resolveu blasfemar. Fez uma escolha. O Jesus que salvou um, eu lhe digo, queria salvar o outro também, mas o outro escolheu o caminho que queria seguir. Então ele não interferiu. Então eu escolho o que quero, você escolhe o que você quer. Agora o fato de estar na graça não me dá o direito de eu fazer o que eu quero. O fato de estar na graça não me dá o direito de eu andar como bem acho. Ai daquele que por estar na graça quer andar na rebeldia, na ignorância, na estupidez, perde a salvação. Sabe por quê? Porque é a velha criatura ainda. E ai daquele que está vivendo a velha criatura, ou se arrepende ou perde a salvação também. Porque no céu não tem lugar para ignorante. No céu não tem lugar para rebelde. No céu tem que ter o espírito de mansidão. Do contrário, não pode ser salvo. Aqui em Hebreus, por exemplo, também Novo Testamento, Hebreus 6,4 diz assim: é impossível, pois que aquele que uma vez foi iluminado e provou o dom celestial, e se tornaram participante do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-lo para arrependimento, visto que de novo estão crucificado para si mesmo o Filho de Deus, e expõem a ignominia. Ou seja, a pessoa que foi iluminado, provou da boa palavra, os poderes do mundo vindouro e caiu, é impossível se arrepender para arrependimento, ou se levantar para arrependimento. Então quem quiser que não ande na linha não, quem quiser que ande errado como bem acha, só por estar na graça, que perde sua salvação. Jesus quer salvar todos, repito, mas a pessoa tem que querer. Se a pessoa escolher se perder, Jesus vai deixar, ele vai ensinar, vai falar, mas se a pessoa quiser, ele não vai interferir, é escolha. Então você que está me ouvindo agora em algum lugar, que você entenda que o estar na graça não nos dá o direito de fazer o que quer, de falar o que quer, de agir como quer. É por isso que algumas pessoas levam tomo da vida, o diabo pega por não vigiar. Na graça tem que vigiar muito mais que na lei. Na lei tinha que matar logo de cara, mas na graça vai ter que passar pelo tribunal, e o pior, a alma vai direto para o inferno, a alma vai direto para o lago. Aquele que anda errado na graça, na presença de Deus. Jesus quer salvar, repito, mas a pessoa tem que querer. Então que todos que vão ver essa mensagem entendam que estar na graça não nos dá o direito de andar como a gente bem quer, da gente por estar na graça abusar, fazer escolha errada, não. Tem que se arrepender e andar certo conforme a Escritura, e não andar como a gente bem quer, pensar que pode abusar, dizer, Deus não vai desistir de mim. É verdade, Jesus não desiste de ninguém, mas se alguém desistir da salvação, ele vai deixar, porque aquele alguém desistiu, sabe o caminho, desistiu. Problema de quem desistiu, quem comigo nós juntos espalha. Graça, no Novo Testamento ele fala isso. Quer, não quer, ele não obriga, ele não quer perder, mas ele respeita a escolha de cada um. Tá certo? Que você possa acompanhar nas passagens que eu te passei. João 13, do 22 ao 27, que você possa ir lá no 1 Pedro 4,18, Mateus capítulo 26, 48, 49, 50, Lucas 23, 39. Também lá em Hebreus, capítulo 6, Capítulo 6, versículo de número 4. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui, que você possa meditar um pouco e que o Espírito Santo possa te trazer a reflexão na memória de que salvação realmente é para todos, desde que queira. Deus não obriga ninguém, quer salvar todos, mas respeita a escolha de cada um. E aquele que escolhe errado, ele não vai interferir na escolha, mesmo que a pessoa esteja se perdendo, vai ensinar. Mas se a pessoa escolher se perder, como foi o caso de Judas, e um dos ladrões da cruz, que na graça perdeu a salvação, mesmo Jesus querendo salvar, ele vai respeitar a escolha de cada um. Tá bom? Deus abençoe. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.